O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a festa de Maria, Mãe de Deus. Hoje celebramos a festa da igreja, a festa da nossa fé. Celebrar Maria, a Mãe de Deus, celebrar a Theotokos, é tocar na experiência desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos ama imensamente, desse Deus tão grande, transcendente, eterno, que se faz pequeno e se encarna, e se faz um de nós, se faz humano, para que nós cada vez mais pudéssemos nos aproximar dele. E por que Deus vem nos visitar? Não como um turista, mas como aquele que ama, como aquele que quer encontrar. Deus vem visitar a humanidade, Deus vem nos visitar, porque Deus quer nos salvar. No final do Evangelho, escutamos o nome que foi dado ao menino que nasceu em Belém. Os pastores foram ver, os magos, os reis magos também foram ver. Toda a humanidade foi ver quem havia nascido. Nasceu um menino, Jesus. E Jesus significa Deus salva. Deus veio nos visitar, que é o cântico do Benedictus, veio nos visitar. E a visita que toca, a visita que chega, é a visita que transforma, renova e restaura. Esse estar no meio de nós como Salvador, esse visitar a humanidade, só foi possível por causa de uma mulher, Maria, a mãe de Jesus. Para mim e para você é tão fácil entender que Maria é a mãe de Jesus e Maria é a mãe de Deus. Não é fácil? Jesus é o que Jesus? Deus, a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não há dúvida alguma que Jesus é Deus, ou seja, Deus. E se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, o Salvador, então Maria é mãe de Deus. Não está certo para essa lógica? Está perfeitinho, redondinha, mas teve que ter um concílio, uma reunião de bispos, teólogos, entendidos,
no concílio de Éfeso, em 451 depois de Cristo, para poder resolver esse negócio aí. Resolver se Maria era de fato a mãe de Deus. Maria, sendo criatura, poderia ela ser a mãe do Criador? Então deve ter fervido, né, em Diácono Ronaldo. Deve ter uns debates grandes, né, de teólogos, né? E a gente tem uns teólogos, depois vocês leem lá, né? São João Crisóstomo falando, né, da maternidade divina de Maria. Maria escolhida para ser a mãe do Salvador, Maria escolhida para ser a mãe do Redentor, Maria para ser escolhida para ser a mãe daquele que daria a vida para me salvar e para te salvar. Maria, aquela que empresta, entre aspas, né, empresta a humanidade para o Filho de Deus, empresta a nossa humanidade, dá a humanidade àquele que é todo-poderoso e eterno, para que a palavra do Senhor, para que o próprio Deus pudesse nos visitar e nos encontrar. Para muitos, o que estamos falando é uma grande loucura. Os gregos achavam que a gente era louco. Quando São Paulo começou a pregar essas coisas, Deus eterno, grandioso, poderoso, como é que Deus pode se fazer humano? Esse Deus não é de nada não. Vai se apequenar. Por que Deus vai se fazer humano e vai se apequenar, Ele que é grande? Não teria outra forma de nos salvar? Teria. Porém o Senhor escolheu o jeito mais simples, para que eu e você pudéssemos contemplar, ver. Maria, a mãe de Deus, a mãe de Deus, que é a mãe daquele que é verdadeiramente homem também, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, mas humano, verdadeiramente humano. E na humanidade de Jesus, Maria tem um papel preponderante, como mãe que ela foi. O menino Jesus precisou dos cuidados da mãe de Maria. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Maria sabia que Jesus era o Verbo encarnado. Maria sabia que Jesus era o Messias esperado. Mas Maria sabia que também Jesus era o seu Filho querido e amado. E o tratou assim. Ensinou todas as coisas. Amamentou esse menino, deu comidinha para ele, deu água para ele, ensinou esse menino a falar, ensinou esse menino a caminhar, ensinou a fé, ensinou o judaísmo, ensinou a lei, ensinou os valores da família, ensinou. E quantas vezes a gente vê na Bíblia Maria, sobretudo ali no primeiro momento dos evangelhos, Maria, que são chamados os evangelhos da infância, Maria presente, Maria sempre presente, como mãe cuidando, a mãe de Deus, a mãe desse menino, que ensina. E olhar para Maria como a mãe de Deus e a mãe do menino Jesus, também nos faz olhar para ela como a nossa mãe. Maria, do mesmo jeito que Maria cuidou de Jesus na sua humanidade, Maria que cuidou de Jesus nas suas necessidades de afeto e carinho, Maria também cuida de nós. Tem uma cena do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que dá um pouco a essa dimensão de como Maria cuidou desse menino, além de protegê-lo com São José, viajando para o Egito, guardando o menino para que não pudesse ser perseguido e morto pelo rei Herodes. A cena em que Jesus cai carregando a cruz, a cena em que Jesus, eu não sei se é a primeira ou a terceira queda, não saberia dizer, mas é uma das quedas no filme. Jesus cai,
mas ele não cai, ele se esborracha com o peso da cruz. É um tombo, aquilo bate, aquela cruz, daquela poeira, o rosto de Jesus ensanguentado, suado, aquele povo gritando, aquela algazarra, e aquela cruz que pá, e Jesus cai por cima dela. A cruz cai por cima dele, imprensa ele na terra. Aquilo deve ter doído um bocado. E quem está vendo tudo isso? A mãe. Maria está lá. Maria sobe o Calvário com Jesus, vai estar depois lá na cruz, aos pés da cruz do Senhor. É essa mãe que recebe o corpo morto do seu filho. Mãe. O soldado romano não iria entregar o corpo de Jesus para nenhuma outra pessoa, a não ser para a sua mãe, porque a mãe ia saber o que fazer com aquilo, com o corpo do seu filho, sepultar o seu filho também. Na dor das mães e pais que perdem seus filhos. A cena, Jesus cai, e no filme é feito um flashback da vida de Jesus, e aí mostra Jesus menino, que também está correndo e tropeça e cai. Na queda da cruz, Maria, vendo aquela cena, ela é reportada a outras experiências do cuidado que ela tem com Jesus na queda do seu menino, do seu filho. E ela corre ao encontro de Jesus. E na queda do menino Jesus, ela pôde socorrer, pôde pegar no colo, pôde soprar, soprar o sopro mágico das mães e curar todas as dores de Jesus, acalentar, proteger e guardar. Mas na queda do Calvário, ela não pôde correr ao encontro, só pôde chorar, só pôde gritar, só pôde lamentar, só pôde sofrer as dores do seu filho também, cuidando como a mãe verdadeiramente de Deus, como a mãe verdadeiramente de um Deus encarnado, o seu filho querido, o seu filho amado. A mãe que se debruça sobre as feridas de Jesus, sobre as quedas de Jesus, é a mãe do céu, a nossa mãe também, que continua a se debruçar sobre nossas feridas, sobre nossas quedas e sobre as nossas dificuldades. A mãe que entende a nossa vida. A mulher, a mãe de Jesus, que compreende todos os dramas da humanidade, suas fraquezas, seus limites, suas provações, suas tribulações. Nessa noite, irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé, a nossa confiança nessa mãe tão amável de Jesus, tão querida de Jesus, que é a nossa mãe também, que do modo como ela cuidou de Jesus, ela quer cuidar de mim e de você, como a mãe da igreja, como a nossa mãe da fé, como a nossa intercessora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo